O sol de verão lançou um brilho dourado sobre a icônica fachada do Palácio de Buckingham, enquanto turistas, moradores locais e centenas de admiradores da realeza se reuniam no pátio, antecipando uma das tradições mais queridas da Grã-Bretanha, a troca da guarda. No entanto, à medida que o evento seguia com sua pompa e circunstância habituais, algo incomum começou a acontecer no centro do pátio. Ninguém imaginava que nesse dia em particular, a silenciosa e firme homenagem de um guarda transformaria um evento rotineiro em um momento extraordinário de coragem, compaixão e humanidade compartilhada. No centro do pátio, o cabo Thomas Bennet, um veterano de guerra conhecido por sua lealdade feroz e resiliência, permanecia em posição de sentido. O cabo Bennet havia retornado recentemente de uma missão no exterior, uma operação que o deixou com uma lesão grave na perna e um propósito ainda mais profundo. Apesar de sua lesão, Bennet insistiu em se apresentar para o serviço, determinado a honrar seus companheiros de batalha e a personificar os valores que mantinha tão próximos. Sua dedicação rapidamente chamou a atenção, enquanto ele mantinha uma saudação firme, com o braço erguido, postura rígida e olhar fixo em um ponto à frente. Embora a maioria da multidão inicialmente se concentrasse na cerimônia, sussurros começaram a percorrer os espectadores à medida que mais pessoas notavam o cabo Bennet. Seu rosto, sombreado pelo chapéu, mostrava concentração e um leve tremor indicava o esforço físico de sua postura. Uma fina camada de suor brilhava em sua testa, tornando evidente que ele travava uma batalha interna para manter sua posição firme. Pessoas na multidão começaram a murmurar em admiração, muitas delas curiosas sobre sua dedicação. Ficava claro que aquilo era mais do que apenas dever. Era uma homenagem pessoal, um ato de memória e determinação. Os minutos se transformaram em meia hora e depois em uma hora. Sob o calor incessante do sol, o rosto do cabo Bennet ficou ruborizado e sua respiração tornou-se mais pesada. Aqueles mais próximos podiam ver o esforço em seu rosto, os sinais sutis mas visíveis de desconforto, enquanto ele transferia o peso para sua perna lesionada. Um homem idoso na multidão, também um ex-soldado, cutucou sua esposa com a voz carregada de emoção, dizendo: "Esse jovem, parado ali apesar de sua lesão, é uma verdadeira homenagem." Sua esposa assentiu com os olhos úmidos de compreensão. O casal continuou observando o cabo Bennet com o mais profundo respeito, e sua admiração por ele aumentava a cada minuto que passava. À medida que a temperatura subia, a multidão começou a procurar sombra, com muitos buscando refúgio sob guarda-chuvas ou abanando-se com chapéus. No entanto, o cabo Bennet permaneceu firme em seu posto, com o uniforme colado ao corpo sob o sol escaldante. Sua mão nunca vacilou e seu braço permaneceu erguido em uma saudação inquebrável. Enquanto os espectadores ficavam mais envolvidos, uma jovem segurando uma pequena bandeira da União perguntou à mãe: "Por que ele está ali parado sozinho desse jeito?" Incapaz de formular uma resposta satisfatória, sua mãe simplesmente respondeu: "Porque é o dever dele." Para a multidão, a visão da dedicação inabalável do cabo Bennet transformou o que começou como uma cerimônia tradicional de troca da guarda em algo profundamente significativo. Um ar de reverência encheu o pátio enquanto todos observavam o guarda com um senso de admiração e respeito. Dentro do Palácio de Buckingham, o príncipe William e Kate Middleton estavam terminando uma reunião com representantes de uma organização de veteranos. Conhecidos por sua dedicação às Forças Armadas, o Duque e a Duquesa de Cambridge frequentemente participavam de trabalhos de caridade que apoiavam veteranos e suas famílias, ajudando aqueles que retornavam do serviço a fazer a transição para a vida civil. Quando ouviram sobre a homenagem do cabo Bennet, o rosto de William ficou solene, enquanto ele se lembrava de seu próprio tempo servindo no exército. Seu histórico militar lhe dava uma compreensão única do que significava servir enquanto ferido, tanto física quanto emocionalmente. Ele perguntou sobre o homem e outro guarda lhe informou brevemente. O cabo Bennet acabou de retornar do Mali, ferido em ação durante uma operação de manutenção da paz. "Vamos até ele", disse William, olhando para Kate, que assentiu silenciosamente. Kate também sentia profunda compaixão por aqueles que serviam, e a história de um jovem ferido, mas ainda disposto a permanecer e saudar sob o sol escaldante, a emocionou imensamente. Sem qualquer anúncio ou pompa,
Eles saíram, pegando a multidão de surpresa. Sussurros e suspiros percorreram os espectadores, enquanto o casal real caminhava em direção ao Cabo Bennett, com expressões de admiração e empatia visíveis em seus rostos. Os olhos do Cabo Bennett se arregalaram ao reconhecer o duque e a duquesa se aproximando, mas mesmo assim, ele não abaixou sua saudação, nem relaxou sua postura. Pelo contrário, endireitou-se ainda mais como se quisesse mostrar, através de sua postura, o orgulho e a determinação que o mantinham ali por tanto tempo. O príncipe William parou ao lado dele, perto o suficiente para que seus olhares se encontrassem, e por um momento, os dois homens compartilharam um entendimento silencioso de respeito mútuo. Cabo Bennett, disse William com uma voz que carregava o calor tanto de um companheiro de armas quanto de um príncipe. Você nos honra hoje. Obrigado por sua dedicação. A única resposta do cabo foi um aceno respeitoso enquanto ele mantinha sua saudação inabalável, com um olhar ainda fixo à frente. William então deu um passo à frente e tocou gentilmente o ombro do cabo para mostrar sua apreciação merecida. Em seguida, foi a vez de Kate expressar sua gratidão. Sua coragem significa muito, cabo, disse ela com uma voz suave, mas firme. Somos todos gratos por seu serviço e força. As palavras dela pareceram ressoar profundamente no cabo. Embora seu rosto mostrasse exaustão, ele ainda conseguiu esboçar um leve sorriso, enquanto seu olhar se deslocava brevemente para Kate, em gratidão silenciosa. A cena chamou a atenção de todos por perto, e um silêncio caiu sobre o pátio, enquanto observavam o casal real ao lado do guarda, apoiando-o silenciosamente em sua homenagem. Um assistente do palácio logo chegou com uma garrafa de água e um ventilador portátil a pedido de Kate. Sem dizer uma palavra, ela pegou a água e a segurou perto dos lábios do Cabo Bennett, oferecendo-lhe alguns goles sem que ele precisasse quebrar sua posição. O cabo bebeu com gratidão, seus olhos transmitindo apreço, enquanto Kate ligava o ventilador, criando uma brisa suave para refrescá-lo no calor intenso. Conforme os minutos se alongavam sob o calor do verão, o casal real fez algo que surpreendeu a todos. O príncipe William, sem dizer uma palavra, levantou seu próprio braço em uma saudação firme, posicionando-se ombro a ombro com o Cabo Bennett. Os dois homens, embora de mundos completamente diferentes em status, estavam unidos em propósito, cada um espelhando a postura do outro. Foi um gesto silencioso e poderoso que transmitiu volumes, comunicando respeito profundo, gratidão e um reconhecimento do peso do serviço e do sacrifício. A multidão assistia, cativada pela simplicidade comovente do momento. Alguns levantaram suas próprias mãos em saudação, enquanto outros colocaram as mãos sobre os corações, unindo-se ao casal em sua homenagem silenciosa. Ali, no coração do pátio do palácio, lágrimas encheram os olhos dos espectadores, enquanto as barreiras de patente, título e status pareciam desaparecer. Naquele breve momento, não havia distinção entre realeza e plebeus, guarda e espectadores. Havia apenas unidade e um profundo senso de reverência compartilhada. A multidão prestou homenagem coletiva àqueles que deram tudo em serviço ao seu país. Juntos, eles ficaram como um só, unidos pela gratidão e pelo respeito. E sua homenagem compartilhada tornou-se uma memória que permaneceria em cada coração muito tempo depois que a saudação terminou. Uma mãe segurou firmemente a mão de seu filho pequeno, sussurrando: "É isso que é verdadeira força. Lembre-se deste momento." Outro visitante, um jovem estrangeiro, capturou a cena em seu celular, comentando mais tarde que foi a parte mais emocionante de sua viagem a Londres. Uma mulher idosa enxugou os olhos com um lenço, observando enquanto o duque e a duquesa ficavam ao lado de um único soldado em homenagem silenciosa. O tempo parecia desacelerar, enquanto as três figuras, príncipe, duquesa e cabo, permaneciam unidas, honrando algo muito maior do que eles mesmos. Com cada segundo que passava, a determinação do Cabo Bennett se fortalecia, reforçada pelo apoio silencioso das duas figuras ao seu lado. Seu braço, que antes começava a vacilar, firmou-se novamente, como se ele tivesse extraído energia da presença deles. Ele sabia que eles não estavam ali apenas por formalidade, estavam com ele por empatia e respeito genuínos. À medida que o sol se inclinava no horizonte, a admiração da multidão transformou-se em um sentimento de reverência.
Eles testemunhavam algo raro, um momento de pura humanidade que transcendia títulos, status e cerimônias. O Cabo Bennett inspirou não apenas aqueles reunidos no pátio, mas também inúmeros outros que mais tarde ouviriam sua história. Ele não era mais apenas um guarda solitário em serviço. Ele havia se tornado um símbolo de resistência, de dever cumprido com força silenciosa. Após 3 horas, a força do Cabo Bennett estava quase esgotada. Sua perna lesionada latejava e cada músculo doía devido à postura prolongada. Mas ele permaneceu firme, mesmo quando se preparava para finalmente baixar a saudação. Percebendo isso, William e Kate também baixaram suas saudações, suas mãos caindo em uníssono com a do cabo. A multidão explodiu em aplausos, o som preenchendo o pátio, enquanto as pessoas demonstravam sua apreciação pela dedicação do jovem guarda e pelo gesto sincero do casal real. O príncipe William estendeu a mão, apertando firmemente a mão do Cabo Bennett, em um aperto típico de soldados, cheio de respeito implícito. "Cabo, você nos encheu de orgulho hoje", disse ele, em um tom sincero. Kate, ao lado, pousou a mão no ombro do cabo, com um olhar carregado de calor e admiração. "Você nos mostrou o que significa defender algo maior do que nós mesmos", disse ela. Suas palavras tinham um poder silencioso que tocou não apenas o Cabo Bennett, mas todos os que ouviram. A multidão voltou a aplaudir, algumas pessoas enxugando lágrimas, comovidas pela simplicidade e pela força do momento. Quando os aplausos diminuíram, William se voltou para a multidão, sua voz clara e ressonante. "Hoje, testemunhamos um ato notável de dedicação. A força e o sacrifício do Cabo Bennett nos lembram da coragem que define nossas forças armadas. Todos nós somos honrados por seu serviço e pelo serviço de todos que se mantêm firmes ao seu lado." Turistas e moradores locais olharam para o Cabo Bennett com um novo respeito. Suas conversas estavam repletas de admiração pelo jovem guarda e de apreço pelo casal real que havia permanecido ao lado dele. Mesmo quando começaram a se dispersar, as pessoas hesitavam em deixar o momento acabar, falando suavemente sobre o que haviam presenciado. O casal real permaneceu no pátio, cumprimentando pessoalmente veteranos e famílias de militares que haviam assistido à cerimônia. Kate tirou um momento para se ajoelhar ao lado de uma idosa em uma cadeira de rodas, ouvindo atentamente enquanto ela compartilhava histórias do tempo de serviço de seu falecido marido. William conversou com um grupo de jovens veteranos, apertando mãos e expressando sua gratidão pelo serviço deles. A calorosidade e a atenção do casal deixaram uma impressão duradoura, reforçando o compromisso deles em honrar aqueles que servem. Para o Cabo Bennett, a experiência foi ao mesmo tempo humilde e fortalecedora. Ele havia comparecido para homenagear seus companheiros caídos, mas encontrou-se ao lado de um príncipe e uma duquesa, cuja saudação compartilhada criou uma memória que ele carregaria para sempre. Ele saiu naquele dia com o coração cheio de orgulho, tocado pela bondade e solidariedade que testemunhou. À medida que a multidão lentamente deixava o pátio, aqueles que haviam presenciado a homenagem carregavam consigo uma história que contariam por anos. Alguns descreveriam como o ponto alto de sua visita a Londres, enquanto outros o lembrariam como um momento de profunda conexão com algo maior do que eles mesmos. Aquilo foi mais do que uma troca da guarda. Foi uma celebração dos valores que unem pessoas de diferentes gerações: coragem, compaixão e um senso de dever. O sol se pôs sobre o Palácio de Buckingham, lançando um brilho cálido sobre o pátio, e enquanto as pessoas partiam, levavam consigo a memória de um dia em que a determinação de um guarda solitário inspirou um casal real, uma multidão de espectadores e até uma nação.